Olá! Hoje vamos conversar sobre um assunto bem complexo, mas muito importante: o comportamento autodestrutivo. É um tema denso, sim, mas que no fundo nos conecta a uma pergunta que, olha, acho que quase todo mundo já se fez em algum momento. Pois é, essa pergunta aqui, por quê, né? Por que às vezes parece que a gente é nosso maior inimigo? A gente trabalha duro para construir algo legal e, de repente, é a própria pessoa que vai lá e coloca uma pedra no caminho. É esse quebra-cabeça, esse paradoxo da mente humana que a gente vai tentar entender melhor hoje. Então, vamos lá. Para a gente começar a desembrulhar essa ideia, temos que partir do básico, né? O que é, afinal de contas, essa tal de autodestruição? Bom, a definição mais formal, digamos, é essa aí. É qualquer comportamento que faz mal pra gente ou que pode fazer mal. E a palavra-chave aqui é qualquer, porque isso abre um leque de possibilidades muito maior do que a gente costuma imaginar. E é super importante enxergar isso como uma escala, sabe? Um espectro. Pensa numa régua. De um lado, tem os hábitos bem sutis, coisas do dia a dia que mal se percebe. E lá na outra ponta, o dano mais explícito, mais grave. Não é um botão de liga e desliga, é uma gradação de ações. E olha, uma coisa importante. Esse tipo de comportamento não costuma surgir do nada, sabe? Muitas vezes, ele está ligado a outras condições, como TDAH, o transtorno de personalidade borderline ou a esquizofrenia. Isso já nos dá algumas pistas de que a coisa é bem mais complexa do que parece na superfície. Beleza, já temos uma definição. Mas e na prática? Como é que isso aparece no dia a dia? As formas, nossa, são incrivelmente variadas. E aqui dá para ver bem essa dimensão. De um lado, tem o que a gente pode chamar de sabotagem sutil. Aquela coisa mais quieta, sabe? Tipo, afastar pessoas de quem se gosta, procrastinar em projetos importantes, encontrar maneiras de minar o próprio sucesso. Do outro lado, está o dano direto, aquele mais fácil de identificar. Transtornos alimentares, abuso de substâncias, automutilação. No fim das contas, são dois lados da mesma moeda. Essa citação é muito forte porque revela uma lógica interna que é surpreendente, especialmente na sabotagem social. O raciocínio é quase um vou causar a rejeição antes que me rejeitem. É uma tentativa desesperada de ter controle sobre a dor, sabe? De provocar a situação por conta própria. É uma estratégia de defesa, ainda que muito dolorosa. E isso nos leva ao coração da questão. No fundo, o que se vê é uma dificuldade imensa de lidar com o estresse, com a dor, com a ansiedade. Quando faltam ferramentas saudáveis para gerenciar essa pressão toda, a autodestruição pode surgir como uma trágica válvula de escape. Ok, mas de onde vem essa dificuldade toda? Para entender isso, a gente precisa olhar um pouco mais para trás, para as raízes psicológicas desse comportamento. E essa busca pelas raízes, olha, não é de hoje não. Pensa só. Lá no final do século XIX, Freud e um colega dele, Ferenczi, já estavam ligando os pontos entre traumas na infância e atos autodestrutivos. E hoje, mais de um século depois, essa conexão é um pilar. O trauma infantil, seja por abuso ou negligência, é visto como uma das suas principais origens. As primeiras teorias de Freud mergulharam bem fundo na psique. Ele falava sobre o poder da culpa. Imagina uma criança que se sente de alguma forma responsável pela doença de um dos pais e acaba se punindo por isso. Ou a agressão, que quando não pode ser direcionada para fora contra quem causa o sofrimento, acaba se voltando para dentro. E essa hipótese de Freud e Ferenczi é simplesmente fascinante. A ideia de que o sofrimento vem não só da memória de um trauma, mas da fantasia proibida. Em outras palavras, o simples fato de uma ação ser considerada tabu ou errada pode paradoxalmente alimentar um impulso ainda mais forte de realizá-la. É uma tensão interna poderosíssima. Entender o problema, suas formas e suas raízes é fundamental. Mas a grande questão é, existe uma saída? A psicologia moderna nos diz que sim, e oferece um mapa para essa jornada de mudança. E esse mapa é o modelo dos estágios da mudança. Ele é genial porque mostra que a mudança não é um evento único, mas um processo, com fases bem definidas. Começa na pré-contemplação, quando a pessoa nem reconhece que existe um problema, passa pela contemplação, preparação, até chegar na ação e na manutenção. O mais importante disso tudo é que o modelo quebra um processo que parece impossível em passos menores, mais gerenciáveis. Ele mostra que a mudança é uma jornada, não um salto no escuro, e que recuperação é um caminho real e totalmente possível de ser trilhado. Compreender por que esses padrões existem é o primeiríssimo passo para desarmá-los.
É como acender a luz num quarto que estava escuro há muito tempo. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se o primeiro passo é o entendimento, qual poderia ser o segundo?